A conspiração, Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, de Gary Wayne. Capítulo 9. A maçonaria e as 7 ciências sagradas. O faraó então convocou seus sábios e feiticeiros, e os magos egípcios também fizeram as mesmas coisas com suas artes secretas. Cada um puxou seu bastão, e ele se tornou uma cobra. Êxodo 7:11. Embora os maçons possam não considerar suas organizações como instituições religiosas, elas são. Por estarmos empregando documentos de origem maçônica para entender religiões antigas que iam contra a revelação divina de Deus, é importante entender a conexão reticente da maçonaria com seus ancestrais, os curadores do misticismo. É a controvérsia da maçonaria que apenas a 5ª ciência das 7 ciências místicas, a geometria, também conhecida como maçonaria, é aplicável às suas sociedades modernas. No entanto, se a maçonaria de fato detém o conhecimento da 5ª ciência, não é lógico supor que eles possuem o conhecimento das outras 6 ciências. Não é lógico que esse conhecimento foi transmitido de geração em geração, a partir de Hermes, e que constituiu os blocos de construção do misticismo moderno. Na verdade, as outras ciências foram originalmente fundadas na geometria. Ela ensina os iniciados a medir e ponderar todas as coisas. E se esses são ramos corrompidos e espúrios das 7 ciências, então, de fato, os maçons estão praticando uma forma moderna de idolatria religiosa, antediluviana e misticismo, completo com iniciados e rituais de iniciação. Consequentemente, a maçonaria mantém em seus domínios místicos as chaves das 7 ciências sagradas e do conhecimento celestial ilícito adicional. A maçonaria, as corrompidas 7 ciências sagradas e o misticismo são essencialmente tendo a mesma origem enraizada na sedição antediluviana. A aceitação da maçonaria praticando o misticismo antigo é, claro, totalmente reconhecida nas várias lendas da arte, embora os maçons modernos provavelmente não reconheçam isso, pelo menos no domínio público. Deve-se concluir, entretanto, que o círculo selecionado deve reconhecer isso. Estudiosos alemães, britânicos e franceses modernos traçam a maçonaria de volta ao misticismo do paganismo. Eles concluem que a maçonaria foi um desdobramento ou imitação do ramo puro das ciências. Mesmo que a maçonaria moderna queira colocar distância entre si mesma e qualquer forma de religião, ela não pode. De acordo com o livro de William Hutchinson, The Spirit of Freemasonry, a maçonaria nunca foi baseada na arquitetura, mas sim em princípios morais e religiosos. Comentários de Hutchinson. Antes do dilúvio, havia um sistema de instrução religiosa que, pela semelhança de seu caráter lendário e simbólico com o da maçonaria, foi chamado de maçonaria antediluviana por alguns autores. Este sistema foi preservado por Noé e, após o dilúvio, foi comunicado, de acordo com as lendas da arte, por ele a seus descendentes imediatos. Este sistema foi perdido na época da dispersão da humanidade e corrompido pelos pagãos em seus mistérios. Esse foi, é claro, o destino do ramo puro que a alvenaria moderna prefere disfarçar a história por trás, mas não pode. A transferência do ramo espúrio para o mundo pós-diluviano aconteceu por meio de Hermes, que traduziu os 2 pilares esculpidos pelos filhos de Lameque. Mesmo assim, é intrigante notar que mesmo na história do ramo puro, ele também caiu no paganismo e no misticismo. De qualquer maneira, a maçonaria moderna não pode evitar sua relação com a religião. Adao ensinou primeiro a marca pura como um sistema religioso, projetado para adorar e honrar o Deus verdadeiro, sem rituais e cerimônias. A maçonaria antediluviana era originalmente um código religioso, levando ao conhecimento do Deus da natureza, de acordo com a teoria hutchinsoniana. Essa foi a forma pura que passou para Noé, não o tipo espúrio de Enoque, o mau, e dos filhos de Lameque, pois o que eles passaram para o mundo pós-diluviano
estava impregnado de símbolos, segredos, cerimônias secretas, iniciações e mistérios. Vamos ler novamente em O Espírito da Maçonaria. As lições que haviam sido ensinadas pelos antediluvianos caíram na confusão e no esquecimento e foram corrompidas por muitos povos, de modo que o serviço ao Deus verdadeiro, que havia sido ensinado na pura maçonaria dos primeiros homens, foi contaminado pela idolatria. Esses separatistas da maçonaria adâmica pura formaram instituições próprias e degeneraram, como o primeiro desvio da simples adoração ao Deus da natureza, para os erros do sabaísmo, ou a adoração do sol, da lua e das estrelas. Eles adotaram símbolos e alegorias para ensinar esotericamente sua falsa doutrina. Abre aspas a religião de Enoque, o mal fecha aspas. A origem da maçonaria moderna foi construída sobre a forma espúria da maçonaria, que praticava a forma operativa das 7 ciências sagradas e a religião do misticismo que adora o sol. O que não sabemos é o seguinte: como foi implementado nas gerações subsequentes e como foi herdado pela maçonaria, podemos deduzir que era praticado de maneira muito semelhante à dos tempos antediluvianos, pois Deus interveio mais uma vez, dispersando o povo de Babel e confundindo suas línguas para que não pudessem mais se comunicar. A prática da religião mística e idólatra não perdeu o ritmo quando Hermes a redescobriu. Mas depois da dispersão do povo de Babel, o que aconteceu com o conhecimento descoberto por Hermes? Novamente, vamos confiar nas lendas da maçonaria como nossa fonte. Esta foi a época de Nimrod, a Torre de Babel, a confusão das línguas e a dispersão da humanidade aos 4 ventos da terra. Seria negligente deduzir que a maçonaria espúria nada teve a ver com essa narrativa bíblica muito famosa. O povo que permaneceu na terra de Sinar, onde Nimrod e todos os seus seguidores construíram Babel, continuaram a ser governados por Nimrod. Os nomes dessas pessoas tornaram-se conhecidos no mundo como acadianos, assírios e babilônios. Após a dispersão, as 7 ciências liberais se perderam para a maioria dos povos, exceto os babilônios. Nimrod e os antigos babilônios, na teoria de Anderson do Ofício, preservaram as 7 ciências sagradas em Shinar. Isso não deveria ser nenhuma surpresa, pois como ditador absoluto da era pós-diluviana antes da dispersão, Nimrod recebeu o conhecimento de Hermes e usou seu poder para seus próprios fins. Quando a dispersão veio, Nimrod, que era o grande superintendente desta primeira sociedade secreta da cobra pós-diluviana, naturalmente manteve, preservou e continuou a aplicar o conhecimento corrupto, mesmo após a dispersão. Os seguidores de Nimrod, os caldeus, eram conhecidos como homens sábios. Eles eram padres conhecidos por sua perícia em matemática, mais tarde conhecidos como magos, que preservaram as ciências. Observe novamente que desde o início da pós-dispersão, a maçonaria espúria teve um renascimento em um ambiente religioso preservado por padres pagãos. A Caldeia, ou Babilônia, era conhecida como o berço do conhecimento pós-diluviano, obviamente derivado das 7 ciências corrompidas. Os sábios caldeus na lenda da arte foram lembrados como professores primitivos das 7 ciências. Os magos não apenas preservaram as 7 ciências, mas também as trataram de volta à proeminência, de modo que as ciências sagradas mais uma vez floresceram. Da Caldeia, o conhecimento corrompido foi exportado para outros países do mundo. Os antigos babilônios foram substituídos pelos acadianos e depois pelos assírios. Os assírios baseavam sua cultura, mitos, religião e ciência na literatura armazenada em tábuas cuneiformes, criadas pelos antigos babilônios que eram descendentes de Nimrod. É digno de nota que tanto os filhos de Nimrod quanto seus descendentes mantiveram a mesma religião, deuses e rituais cerimoniais místicos que os dos sumérios antediluvianos. Isso não foi um acaso da história, pois os babilônios tiveram acesso direto a esse conhecimento antediluviano de Hermes
Nimrod e sumérios, que de alguma forma sobreviveram ao dilúvio. A língua semítica pertencia a um povo da Mesopotâmia que se estabeleceu entre os sumérios sobreviventes. Os semitas eram agrários que trouxeram consigo sua língua, habilidades agrícolas e uma cesta de outras habilidades para a civilização. Os governantes semitas estabeleceram seus reinos e línguas às custas dos sumérios, de acordo com Thomas Cahill. Eles também substituíram o idioma sumério pelo acadiano, um idioma intimamente relacionado ao babilônico, assírio e hebraico, que obviamente desceu através de Noé e Nimrod. Os mesopotâmicos herdaram ainda mais a escrita cuneiforme suméria, mitologias e sistemas de crenças de uma forma aparentemente contínua, razão pela qual a epopeia de Gilgamesh foi encontrada em sumério, acadiano e outras línguas antigas. Os babilônios, acadianos e assírios continuaram a praticar a maçonaria operativa. Eles construíram os mesmos zigurates e consertaram os zigurates sumérios antediluvianos, enquanto mantinham vivas as lendas sumérias antediluviana. Os historiadores geralmente consideram que os acadianos chegaram à região da Suméria por volta de 2400 a.C. ou um pouco antes. Os acadianos preservaram e armazenaram tabuinhas cuneiformes sumérias em muitas cidades do império, como Nínive e Calá na terra da Assíria, e Babilônia, e Erech em Sinar, cidades que Nimrod construiu. Os maçons acreditam que as ciências corrompidas foram exportadas da Babilônia e da Assíria para o Egito primeiro. As lendas maçônicas registraram dois meios possíveis de exportação. Um que se esforça para apoiar a legitimidade da maçonaria moderna, com uma lenda pura, e a mais provável, lenda espúria. Parece-me claro que o conhecimento exportado para as nações do mundo está impregnado de misticismo. Isso me sugere que a lenda espúria é provavelmente a lenda mais precisa e, talvez, a versão pura tenha sido sobreposta à versão espúria algum tempo depois. Segundo a lenda pura, Abraão e sua coorte Euclides levaram a alvenaria para o Egito. No relato do Gênesis, sobre a ida de Abraão para o Egito, é claro que não há menção a essa transferência de conhecimento divino ou qualquer menção a Euclides. Lawrence Gardner observa ainda que o manuscrito Cook de alguma forma confundiu a linha de vida de Euclides com a de Abraão, uma vez que Abraão e Euclides viveram 1700 anos separados, quando o manuscrito Cook, erroneamente, se esforçou para elucidar como geometria e alvenaria eram ofícios sinônimos no Antigo Egito. No entanto, um afirma que Abraão evidentemente ensinou aos egípcios as ciências da aritmética e da astronomia, pois os egípcios não tinham esse conhecimento antes de Abraão os ensinar. Na verdade, outra lenda de 150, antes da Era Comum, registrada por um escritor judeu chamado Eupólemos, escreveu, abre aspas, por engano, fecha aspas, que Abraão realmente inventou a astrologia antes de viajar para o Egito. Evidentemente, Abraão não ensinou o equilíbrio das ciências sagradas puras aos egípcios. Conforme a lenda da arte, Sem, filho de Noé, permaneceu na terra de Ur, na terra dos caldeus, depois que os vários povos foram dispersos. Sem então ensinou a forma pura das 7 ciências que ele havia aprendido de seu pai, Noé, para sua progenie Peleg, Serug, Nahor, Terá e Abraham. É bem possível que ele tenha feito isso com base no registro de Sem como vivendo, cerca de 400 anos após o dilúvio. O total de anos, desde o nascimento de Arfaxade até o nascimento de Abraão, foi de 292 anos. As lendas que denotam que Sem ensinou misticismo a seus descendentes e criou uma ordem especial, em particular com respeito a Abraão, são provavelmente os laços que induzem o misticismo a confundir Sem com Melquisedeque, 2 lendas do ofício, a lenda de Euclides e a Torre de Babel. Observaram que as 7 ciências liberais foram ensinadas aos egípcios porque o Egito foi inundado com tantos filhos
e filhas que não tinham nada o que fazer. O conhecimento das ciências permitiu que os egípcios desempregados tivessem uma vida honesta. Paul Naudon, autor de The Secret History of Freemasonry e um notável maçom, esclarece essa lenda observando que Abraão e Euclides ensinaram apenas a geometria da nobreza egípcia, pois foi a nobreza que produziu um grande número de pessoas que ficaram sem nada para fazer. Assim, a nobreza egípcia construiu igrejas, torres, castelos e todos os tipos de edifícios de pedra. A lenda alternativa, espúria, da lenda de Anderson do Craft e do manuscrito Cook, afirma que as ciências corrompidas foram transportadas para o Egito em um ponto anterior no tempo. Isso ocorreu quase no início da colonização egípcia. O pai dos egípcios, Misraim, filho de Cão, filho de Noé, levou o conhecimento ao Egito. Misraim é o nome alternativo para Egito, embora a colonização do Egito só preceda a lenda de Abraão por algumas centenas de anos. Aceitar a noção de que as ciências corrompidas foram transportadas para o Egito de alguma forma antes parece mais plausível, simplesmente porque a cultura egípcia parece ter nascido com sua religião mística. Além disso, a civilização do Egito parece ter ganhado vida instantaneamente com conhecimento e tecnologia espontâneos. A maçonaria acredita que a cultura e civilização egípcia não se desenvolveram instantaneamente por conta própria. Em vez disso, de acordo com Legends of the Craft, os egípcios desenvolveram sua civilização avançada e realizações a partir do conhecimento obtido dos pilares de Lameque, provavelmente levado para o Egito com Cam, Hermes e Misraim após a dispersão de Babel. Qualquer que seja o método, a civilização egípcia foi a primeira a receber o conhecimento corrompido depois dos caldeus. A proximidade dos egípcios com o culto de Hermes sugeriria uma aproximação amarrar aos tempos de Babel e Hermes. Lembre-se de que o Hermes pós-diluviano tinha a reputação de ser Thoth, o conselheiro deificado de Osíris e Ísis, dois dos deuses fundadores da religião egípcia. Hermes foi ainda agraciado com a honra de fundar a religião egípcia. Ele era um sacerdote egípcio da mais alta ordem, considerado o inventor das ciências, dos quais 36.525 livros de seu conhecimento, conhecidos como enciclopédias religiosas, estavam armazenados nos templos do Egito. Foi Hermes quem elevou os egípcios a falar com os deuses. Faz muito mais sentido que Hermes, o descobridor e tradutor de Os Pilares de Lameque, viajaram com Cam, Misraim e o povo de Misraim, os egípcios, para a terra do Egito, para a casa antediluviana dos egípcios da primeira vez que construíram as pirâmides, uma vez que Deus confundiu as línguas e dispersou os povos de Babel. Lembre-se de que o segundo pilar de Lameque continha instruções para a localização das 9 abóbadas de Enoque enterradas ao pé das pirâmides. A fuga de Hermes para o Egito com Cam, Misraim e as 7 ciências sagradas fornece a solução de como Hermes fundou a religião egípcia. Ele foi o conselheiro dos deuses egípcios iniciais e dos faraós, ao mesmo tempo que resolvia o mistério da ascensão imediata e grande da civilização egípcia. Isso explica ainda mais como os hieróglifos chegaram às mãos dos egípcios. Foi Hermes quem decodificou os hieróglifos para Nimrod em Babel. Do Egito, o novo manto religioso colocado sobre as ciências corrompidas foi transferido para os gregos e romanos e para muitas outras nações do Mediterrâneo. Osíris e Ísis foram usados como modelo para as outras nações pagãs. Deméter e Dionísio eram suas contrapartes gregas. De acordo com Mackey, a personalidade de Osíris era mais conhecida entre os antigos em um epigrama de Ausônio, onde os egípcios o chamavam de Osíris, os gregos de Eleusis o chamavam de Baco, os mísios da Ásia Menor se referiam a ele como Fanoeso ou Apolo, os indianos o chamavam de Dioniso, os romanos o conheciam como Liber, enquanto os árabes o chamavam de Adonis. A disseminação dessa forma de misticismo não se limitou apenas ao Mediterrâneo. De acordo com as lendas da arte,
deve-se concluir que todas as religiões panteístas surgiram da forma espúria de maçonaria, tanto dos caldeus quanto dos egípcios. Além disso, a doutrina religiosa de todas as religiões panteístas é essencialmente a mesma. Alford escreveu sobre os mistérios do Egito, Índia, Grécia e Roma, que se acreditava serem todos fundados nas mesmas alegorias do Deus Sol, abre aspas, de Enoque, o Sol do Mal, adorando o misticismo, fecha aspas. Incluídos no espúrio papel de honra da maçonaria, embora os maçons modernos os vejam como maçons puros, estão os caldeus, os magos, os adivinhos e os astrólogos da Babilônia. O espúrio rol de honra inclui ainda os sacerdotes do Egito, os filósofos gregos e romanos, os brahmanes e os gimnosofistas da Índia, e os druidas e bardos, tanto do Bretão quanto da Gália. Os maçons modernos atribuem as grandes descobertas em astronomia, química e mecânica a esses vários grupos religiosos, devido às suas disciplinas no alegada ciência pura. Esta estimada lista de curadores numerosos cooptou seu conhecimento corrompido para gerar todas as religiões panteístas e ciências espúrias dos tempos passados e presentes, inclusive a influência da alquimia, um desdobramento da maçonaria, que adotou Hermes como seu santo padroeiro. Então, como a fundação de religiões politeístas se relaciona com a maçonaria moderna? Bem, o Dr. Oliver afirmou que a maçonaria moderna é uma relíquia dos mistérios idólatras. Estudiosos alemães, britânicos e franceses modernos rastrearam a maçonaria até os mistérios do paganismo, descobrindo que ela estava poluída pela idolatria. A maçonaria moderna derivou suas obscuras cerimônias de iniciação do misticismo pagão. Não é nada mais do que uma religião egípcia. E, finalmente, como você deve se lembrar, a maçonaria moderna não é baseada na arquitetura ou geometria, mas está imersa em princípios morais e espirituais e rituais cerimoniais. A maçonaria moderna não é apenas um movimento filosófico benevolente. Não é apenas uma instituição benigna, onde os membros são ensinados a desenvolver seu caráter e instintos altruístas por meio de uma série de catecismos e dramas rituais. Francamente, a maçonaria é o mesmo sistema de crenças fantasmagóricas que causou o dilúvio. É a mesma sombria irmandade da cobra que mais uma vez trará uma catástrofe global, só que desta vez pelo fogo, no Armagedon.